Bem-vindos a mais um Guerreiro CV, eu sou Fábio Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre quadrinho antigo, sobre quadrinho velho, sobre os limites do colecionismo, né? Vamos fugir um pouco aí de formato luxuoso, material inacessível, vamos falar sobre pesquisa, garimpo, sobre a história da publicação dos gibis super-heróis no Brasil, porque recentemente eu completei uma coleção muito interessante chamada Gibi de 93 ou Marvel Force. Por que ela tem esses dois nomes? Bom, essa é uma história pra lá de interessante que vale a pena um programinha sobre isso. Eu completei recentemente agora, de 93, 30 anos depois, a revista número 9 com um fantasma. Na verdade, a pergunta que tem que ser feita, né, sobre a diferença entre essas duas revistas, o que tem a ver personagens da King Features, como Fantasma, Mandrake e Recruta Zero, com super-heróis da Marvel. Aliás, deixa eu mostrar outra capa que talvez você reconheça o personagem da Marvel, esse aqui talvez não. Resumidamente, a gente precisa primeiro contextualizar, né, como nós chegamos em 93 com a publicação de personagens da Marvel pela editora Globo. Vale lembrar que desde os primórdios, a exemplo dos Estados Unidos, onde a Marvel e a DC disputavam o público, as editoras no Brasil, desde os seus primórdios, também disputavam o direito de publicar personagens da Marvel e da DC no Brasil. No caso dos seus primórdios, a RGE e a Ebal. A RGE, que viria a se chamar Globo, mas durante muitos anos se chamava Rio Gráfica Editora, disputavam e eventualmente entrava e saía do mercado, até que nós chegamos na década de 70. No final da década de 70, a editora RGE passa a publicar alguns personagens da Marvel, depois de uma tentativa da editora Ebal e outras editoras menores, e ela fica com alguns personagens como Hulk, Homem-Aranha, e a editora Abril entra no mercado disputando os personagens menos conhecidos, né, como Capitão América, Vingadores e por aí vai. Então, a editora RGE continua publicando o material do Homem-Aranha e do Hulk, então somente até 83, onde ela desiste, e a editora Abril, que tinha começado com Super-Heróis em 79, em 83 ela herda esses personagens, Hulk e Homem-Aranha, na sua linha editorial e passa a publicar tudo da Marvel no Brasil a partir de 83, e em 84 ela também passa a publicar tudo da DC, porque a Ebal havia desistido de publicar. Esse é o contexto, esse é o cenário. A editora Abril tinha praticamente o monopólio da publicação de DC e Marvel no Brasil. Monopólio, né, mais ou menos, né, sempre tem as exceções. Mas ela tinha, como é que a gente vai dizer, um poder de preferência nos direitos. Como não existia grandes editoras publicando que pudessem disputar, né, a editora RGE parou de publicar super-heróis. Só que em 87 ela teve um renascimento, né, da editora RGE. Finalmente ela pôde começar a usar o nome Globo, né, e inclusive ela mudou a sua logomarca, famosa aqui, né. Inclusive marca ano 87, além da utilização dessa logo, marca também a ida do Maurício de Souza para a editora Globo. Então, isso despertou, né, uma remodelação ali do editorial da Globo, que passou a querer investir novamente em quadrinhos, e criou-se também um interesse por super-heróis, porque naquele período de 86 e 87 começou o advento dos quadrinhos adultos, como Batman, Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. Então a editora Globo contratou o grande editor Leandro Luiz de Amanto, que havia publicado essas revistas todas da Abril, para remodelar o seu departamento de quadrinhos infantos juvenis. O Maurício Souza à parte, e de quadrinhos infantos juvenis, tocada ali pelo Leandro Luiz de Amanto. Então ela começou a publicar graphic novels, material adulto, Akira, o Sandman. Então foi construindo um caminho em busca desse público abandonado, né, que ela tinha desistido em 83. Então, 87 marca a retomada de publicações de super-heróis. Só que ela não tinha entrado até então, né, desde 87, 88, 89, 90, ela não tinha entrado definitivamente no mercado de publicações mensais de super-heróis, porque o contrato da editora Abril priorizava a escolha dos personagens. A editora Abril, diga-se de passagem, ela teve muita dificuldade de unificar a cronologia. Chegamos na década de 90 ainda com alguns resquícios de personagens antiquados, de material dos anos 70, 80, mas tinha uma cronologia dignamente aceitável, melhor do que o que as outras editoras faziam antes. Mas existia uma defasagem de 2 a 4 anos entre o que era publicado nos Estados Unidos e o que era publicado no Brasil. Mas mesmo assim, a editora Globo resolveu entrar
de vez no mercado de mensais de super-heróis, disputar personagens da Marvel. Ela queria retomar o que ela havia perdido em 83. Então ela começou a publicar graphic novels autorais, até que ela resolve, em 93, 92 para 93, publicar a Graphic Globo do Excalibur. Se não me engano, 91. Bom, comentei aí embaixo se não foi esse ano. Mas essa publicação era de um grupo derivado dos X-Men, publicado pela editora Marvel, né, com atraso no Brasil, onde ela publicava tudo dos personagens aqui, e a editora Globo resolveu furar o olho, né? Ela ofereceu uma proposta para o licenciante, onde tudo aquilo que a Abril não quisesse, mas não é que a Abril não quisesse, não chegou o momento de publicar. Então, a Abril não negociava aquilo que não chegou no momento. Veio a Globo e tchum, quero publicar a revista mensal do Excalibur e vou estrear a graphic novel de origem dos personagens. São personagens, além do Capitão Bretanha e da Megan, personagens derivados da equipe mutante X-Men. E, para piorar, né, para o bem ou para o mal, Leandro Luiz Giammanto colocou um texto introdutório explicando um ano de publicação dos X-Men para explicar o contexto onde surge o Excalibur. Na verdade, ele contou um ano de spoilers aqui. O pessoal da Abril ficou empolvorosa, foi reclamar lá com o licenciante, mas não adiantou. Ficou aí na sequência, né? Nesse ano de 92, 91 para 92, a editora Globo passou a publicar essa revista mensal, Marvel Force, onde os 6 primeiros números eram lombada canoa, com grampo, e os 3 últimos números eram revista com mais de 100, a primeira com 84 páginas e a segunda versão com 132 páginas, tipo Almanaquinho, onde eles publicavam histórias além do citado Excalibur, título mensal, Motoqueiro Fantasma, histórias já publicadas pela Abril do Quarteto Futuro, né, porque eles queriam publicar desde a origem até começar a publicar as inéditas, e um gibi meia boca chamado Força de Ataque Morituri, que não me perguntem, porque eu não gostei disso na época, nunca procurei saber, chato pra cacete, mas enfim, durou 9 edições, né? Nesse período de 9 meses, a editora Abril fez de tudo para retomar os personagens, refez o contrato. Aliás, toda essa explicação das origens da Ebal e da Globo tem aqui no livro A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, né, que é um documento histórico sobre a publicação de quadrinhos no Brasil, e especificamente sobre a Abril e sobre a RGE Globo também tem o Mundo Impresso do Gonçalo Júnior, e especificamente o Império dos Gibis, que trata só sobre a editora Abril. Mas nesses 2 livros aqui tem essa briga entre a Globo e a Abril pela disputa dos personagens da Marvel em alguns dos seus capítulos. Aí, eis que a editora Abril refaz o contrato, fala que todos os personagens que ela tem interesse, ela oferece um valor maior, e ela retoma esses personagens, mesmo que ela não viesse utilizar todos aqueles que foram renegociados. Mas ela começou a publicar esses personagens novamente nas revistas de linha, o Excalibur e o Motoqueiro Fantasma, a partir dos pontos que a editora Globo parou de publicar. Sem explicações, sem texto introdutório, simplesmente começou a publicar as inéditas aí. E engavetou as outras como Força de Ataque Morituri, como o Power Pack, né, o Quarteto Futuro. E aí, a editora Globo ficou sem ter o que fazer. Só que o licenciante falou, tem outros materiais, se vocês tiverem interesse. E aí ela faz algo muito, muito, muito inusitado. Ela resolve chamar a revista, o nome Marvel Force, que são os números pares. Aqui, ó, personagens da Marvel. Que eu já explico quais são esses personagens. E como ela também tinha direitos da King Features, ela publicou os números ímpares, esses personagens que eu citei lá no começo. Fantasma, Recruta Zero, Mandrake, até o seu final. E são personagens que são de uma geração anterior à minha, que começou a comprar super-heróis nos anos 80. Então eu nunca tive interesse pelo Fantasma, tem alguns materiais recentes dele, que reconheço o valor histórico, mas não me agradava, até hoje não me agrada, né, essas histórias antigas. Então, e detalhe, quem acompanhava Fantasma tinha a sua própria revista, na sua sequência, na sua cronologia, suas coletâneas, assim como o Mandrake, assim como o Recruta Zero, que tinha suas coletâneas. Então não fazia muito sentido você comprar uma revista mix, né? E um detalhe muito importante, né? A editora Abril, chegando em 93, ela aplicava uma tabela de preços para colocar o preço atualizado das revistas. Então você tinha um código na revista e você via o preço naquela semana, uma tabela com o preço supostamente mais justo.
Mas, a bem da verdade, ela era justo mesmo, porque a editora Globo não fazia essa metodologia, então ela chutava o preço lá pro alto para não ter perdas. Então as revistas da Globo eram sempre muito mais caras que da Abril. Então muita gente não completou essa coleção na época. Eu era um deles. Então eu foquei nos personagens da Marvel, e esses da King Features, como eu não tinha interesse e o preço era muito caro, eu deixei de lado. Aliás, as revistas da Marvel também, eu não comprava na época, tinha que achar em sebo depois. Ela era muito, muito cara. E ocorre aqui, vamos falar sobre as curiosidades, sobre que personagens eram esses. Era o escalão C da Marvel, o que sobrou, o resto do resto. Foi uma aventura da editora Globo publicar esse material. Tinha, obviamente, um único material que eu queria muito, que era a minissérie do Esquadrão Supremo em 12 partes, né, do Mark Gruenwald, desenhado pelo Bob Hall e esqueci quem é o outro desenhista. Bom, esse material, Bob Hall, Buscema, Paul Ryan e finalizado pelo Paul Neary. Esse material foi republicado aqui na última década pela editora Panini, né? Esse material inédito, porque a editora Globo só publicou das 12, 5 edições, deixou incompleto. Foram 12 edições dessa revista Marvel Force, como eu falei, os ímpares do material do Fantasma e os pares da Marvel, então eles não publicavam, eles revezavam, né? Não saíam todas as edições. E algumas coisas muito inusitadas, né? Eles continuaram publicando o Força de Ataque Morituri, o Power Pack, né, o Quarteto Futuro, e lançou uma coisa nova, um selo Powerline. Espera aí que eu preciso olhar a colinha aqui. Não, São Jorge, Dr. Zero e Powerline, que eram todas de um selo, uma saga da Soma chamada Shadowline. Obviamente, esse material é tão nota de rodapé que eu nem procurei saber na época, não li as histórias que estão contidas aqui, não fiquei sabendo deles depois, notinha de rodapé. Apesar, né, de ser um selo criado pelo o grande editor e escritor Howard Chuck, não morreu na praia, assim como o novo universo do Jim Shooter, né, no período anterior, foi de 88 até a década de 90 nos Estados Unidos, e aqui foi publicada de 93 até o final do ano de 93. Muito ruim, né? Temáticas não interessantes, personagens sem apelo nenhum, fracassou, fez fracassar as revistas da Globo, né? Mas, como disse, o preço afetava, esse mix, era complicado você acompanhar uma coleção que tinha par e ímpar, você tinha que ler aqui nos editoriais para entender o que estava acontecendo, e na verdade a explicação só tinha no número 1, então se você pegasse o bonde andando, você já estava ferrado, você não ia conseguir entender nada. Porém, né, como completista, todos esses formatinhos do período que eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis, eu fiz questão de ter tudo da Abril, tudo da Globo, e essa coleção ficou pendente, né, obviamente, essa primeira versão da Marvel Force com Excalibur, que eu gostava muito, eu completei lá na época mesmo. Já essa versão, os da Marvel, demorei um pouquinho para completar, mas foi na mesma época. Agora, essa versão do personagem da King Features, chamado Ojibi, aliás, até a busca dele era difícil no Mercado Livre da Vida, como Ojibi, ou com o nome do personagem da capa. Elas não são caras, mas elas são mosca branca no mundo do colecionismo. E eu não vejo nem os fãs do Fantasma comentando sobre essa revista, nem os fãs da Marvel. Por motivos óbvios, a revista é uma confusão. É uma aventura da editora Globo em retomar os personagens da Marvel, muito mal sucedido. E na final, eles insistiram em publicar o restolho do restolho que o licenciante ofereceu, tornando aí uma cronologia bem bagunçada dos personagens, né? Séries inacabadas, como eu já falei do Esquadrão Supremo, e desse Shadowline aí, Força de Ataque Morituri, e o Quarteto Futuro passou algumas histórias publicadas nas revistas da Abril, e nunca mais foi publicado no Brasil, né? A bem da verdade. Quem sabe agora, algum ônibus resolva republicar esse material que fazia muito sucesso aí no final dos anos 80. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês gostem, comentem. Vocês conheciam essa revista? Tinham interesse em colecionar? Vocês acham ela, costumam encontrar ela por aí? Eu confesso, eu estou em vários grupos de WhatsApp, vejo sempre no Mercado Livre, plataformas de venda, não encontro essas revistas, mas estou satisfeito, consegui completar a minha. Então valeu, até o próximo vídeo, e comentem se vocês gostam mais que eu fale de material caro, né, material luxuoso, ou esse material mais antigo, papel jornal, ou se vocês gostam que eu fale sobre esse material antigo aí, que depende muito de garimpagem, né, e não de poder econômico para você ter essas coleções completas. Valeu, curtam, deem joinha, até o próximo vídeo.